Meus amores, quando eu digo que nós somos o curso mais atualizado do Brasil, é a mais pura verdade. Galera, separei aqui pra gente questõezinhas 2026, super recentes. Deixa o like, curte e compartilha, porque ó, o curso tá uma delícia. Ó, o nosso lema de sempre: encare a batalha e a gente chega junto. Tá aí, ó, www.exataspragabaritar.com.br, esse curso da IDECAN. A gente vai chamar a IDECAN de IDECANzinha. Aqui a gente chama a banca no diminutivo. Aqui a gente destrói as bancas com requintes de crueldade. E galera, encare a batalha e a gente chega junto. Vamos embora. Questãozinha número 1 da IDECAN, ó. PC Santa Catarina 2026. Considere a proposição condicional. Se o suspeito for encontrado no local do crime, então ele será interrogado. A negação dessa proposição é dada por... Galera, primeira coisa, ó, qual é o nosso lema? Eu não nego sim então com sim então. Eu não nego sim então com sim então, ó. Já tá fora a letra C, já tá fora a letra D. Como é que eu nego sim então? Lembra que a negação do sim então é o marido safado? Professor, como assim o marido safado? O marido safado, ele sempre mantém a primeira e nega a segunda. Ó, toda vez que você for negar o sim, então, você vai manter a primeira. A primeira é essa, ó, que está em laranja. Vou trocar o sim, então, por e, porque o marido safado, ele mantém a primeira e vou negar a segunda, ó. A segunda é isso que está aqui em verde, que é a proposição que eles chamaram de que, é o que está depois do então. Então vamos lá, ó. Eu vou manter o suspeito foi encontrado no local do crime. Ou seja, tá aqui, ó. O suspeito é encontrado no local do crime. Gente, aqui ele já botou não, ó. Não, ele negou, ó. Já tá fora. Chupa, desgraça! Já tá fora, já matou. Ó, só que eu troco sim, então, por e. Tá vendo? E vou negar a segunda, ó. Vou negar ele, será, vai ficar ele, o quê? Não é interrogado, não será interrogado. Gente, tempo verbal pouco importa. Resposta: Lady B. Passamos aí pela primeira. Quer negar o sim então? Não nega sim então com sim então. Você mantém a primeira e sempre que for negar o sim então, tira o sim então e põe o e. E nego o que vem depois do então, que é a segunda. Cuidado, galera, que às vezes ele chega na prova, né? Pega o e o não aqui, ó, e chama de nem. Nem. O suspeito é encontrado no local do crime, nem ele é interrogado. O nem é o e com o não. Questão 2, PC Santa Catarina. Ó, seja a proposição: o rádio de comunicação está funcionando e a bateria está carregada. A negação dessa proposição é logicamente equivalente à afirmativa. Galera, ele quer a negação do e. Lembre, ó, lembre. Negou tudo. Negou tudo. Ó, quando eu quero negar o e,
eu nego tudo e troco e por ou. E quando eu quero negar o ou, eu nego tudo e troco o ou por e. Ou seja, você não vai negar o e com o próprio e. Como é que você nega o e? Nega a primeira parte. Qual é a negação do rádio de comunicação está funcionando? O rádio de comunicação não está funcionando. Eu troco o e por ou. E ó, nego a bateria está carregada. Qual a negação da bateria está carregada? A bateria não está. Resposta, letra E. Eu posso negar o E também com sim, então, tá? Mas tá aí, tranquilo. Nego tudo, troco o E por ou. Só alegria, passamos por ela. Vamos para a terceira. Alexandre, Bruno, Kleber, Douglas e Edson são suspeitos e estão sendo interrogados sobre um crime. Sabe-se que apenas um deles é o culpado. E apenas o culpado mente. Ou seja, gente, só tem um mentiroso, né? Você tem André, tem Bruno, tem Kleber, tem Douglas e tem Edson. Só que só um mente. E quem mente é o culpado. Os outros 4 falam a verdade. As declarações de cada um foram: Alexandre disse, Bruno é o culpado. Bruno disse, eu não sou o culpado. Kleber disse, Alexandre mente. Douglas disse, Kleber não é o culpado. Edson disse, Douglas fala a verdade. A partir dessas informações, temos que o culpado é... Galera, veja. Galera perde muito tempo nesse tipo de questão. Aqui é método Sormani. Primeiro, vamos lá. Ó, toda questão que você pega de verdades e mentiras, essas questões que um diz que o outro fala a verdade, que o outro é o mentiroso, procure logo se tem alguém chamando o outro de mentiroso. Tem aqui, ó. Kleber diz que Alexandre mente. Acabou. Ó, quando uma pessoa diz que a outra mente, elas são pessoas do tipo opostas, inimigas. Quando um caba chama o outro de mentiroso, ou o mentiroso é quem acusa, o Kleber, ou o Kleber mente, ou o mentiroso é quem foi acusado, ou Alexandre mente. Ó, deixa guardado, ó. Tem 3 Sormani dizendo que esse ano é o ano da sua aprovação. Deixa aqui guardado, ó, na veia. Quando alguém chamou de mentiroso, ou o mentiroso é quem acusa, ou o mentiroso é quem é acusado. Tá? Porque como é que a galera faz nesse tipo de questão? Adota o primeiro mentindo e todos os outros falando a verdade. Aí está fazendo o teste, perde tempo. Se um caba chamou de mentiroso, um dos dois é um mentiroso. Olha, ou o mentiroso é Kleber ou Alexandre. Então, por exemplo, olha, veja, Bruno com certeza fala a verdade e Douglas com certeza fala a verdade e, veja, o mentiroso ou é quem? Alexandre ou é quem? Ou é Kleber. Um dos dois é o mentiroso. Porque quando um cara chamou de mentiroso, um dos dois é o mentiroso. Eles são pessoas do tipo opostas. Beleza? Um dos dois. Ou, né? Ou um ou outro. Beleza? E veja, Bruno fala a verdade com certeza, Douglas fala a verdade com certeza e Edson também fala a verdade. Por que o mentiroso? Ou é Kleber ou é o quê? Alexandre. E aí, gente, ó,
Olha o que Edson diz. Edson disse que Douglas fala a verdade. E Douglas disse o quê? Que Kleber não é o culpado. Então, gente, de fato, Kleber não é o culpado. E, galera, se Kleber não é o culpado, ó, Kleber não é o culpado, tá fora. Mas lembra que o culpado é quem mente? Como eu já sei que o quê? Que Kleber não é o culpado, porque Douglas fala a verdade, se ele não é o culpado, ele também não é a pessoa que mente. Alexandre é um mentiroso, né? E também é o quê? O culpado. Resposta, letra D. Gente, depois que você treine, a gente pega várias questões, já era. É foco. Então veja, ó, a partir do momento que Kleber disse que Alexandre mentia, um dos dois estava mentindo, ou Kleber ou Alexandre. Então os outros, Bruno, Douglas, Edson, por exemplo, falam a verdade. E aí, Edson disse, Douglas fala a verdade. Beleza, e Edson fala a verdade, né? E aí, o que é que acontece? E você poderia pensar assim, ó, pô, se Douglas fala o quê? A verdade, né? Porque Edson disse. Douglas disse o quê? Kleber não é o culpado. Então, Kleber não é. Se ele não é o culpado, ele não é também um mentiroso, porque quem mente é o culpado, né? O culpado da história é o mentiroso. Tá vendo, gente? Beleza. Vamos para a próxima. Questão 4. De um grupo de 8 peritos forenses, 3 são escolhidos para compor uma equipe. Dentro dessa equipe, ó, um vai ser o coordenador, o outro será o relator e o terceiro será o auxiliar. O total de maneiras distintas que essa equipe pode ser formada. Galera, essas questões que fala quantas são as maneiras, quantas são as possibilidades, qual o número de casos possíveis. Gente, é um problema de análise combinatória. Pode ser permutação, pode ser arranjo, pode ser combinação. Permutação são aqueles problemas que ele fala em anagramas, que são aquelas palavras que a gente obtém trocando de posição as letras. Ele fala de organizar pessoas numa fila. E a gente vê na nossa parte teórica, né? Essas questões que chega para a gente e fala que vai escolher pessoas para ocupar funções diferentes, é um probleminha de arranjo. Arranjo, a ordem importa. Todo probleminha que você tem um total de pessoas, de objetos, e não escolhe todo mundo. Ó, aí eu tenho 8 peritos, quero escolher 3. Então eu tenho um total e não escolho todo mundo. Se eu tenho um total de pessoas, de objetos, não escolho todo mundo e a ordem importa, é arranjo. E por que que a ordem importa? Probleminhas onde você escolhe pessoas para desempenhar funções diferentes, a ordem importa. Eu sou o coordenador, você é o relator. Não, você é o coordenador, eu sou o relator. Não é a mesma coisa, porque as funções são diferentes. E todo problema de arranjo não precisa de fórmula. É só multiplicar as possibilidades. Quantas pessoas pode ser o coordenador? Qualquer um dos 8. Qualquer um dos 8. Escolhi o coordenador. Quando eu for escolher o relator, eu não tenho mais 8. Porque, tipo, eu já sou o coordenador. Suponha que eu estou no meio dos 8. Eu já sou o coordenador. Então, eu não posso ser o relator. Quantas possibilidades para o relator? 7. Dos 8, um já é coordenador, o outro já é relator. Quantas possibilidades me sobram?
para ser auxiliar? 6. É só multiplicar, ó. 8 vezes 7, 56, né? 56 vezes 6, ó. 6 vezes 6, 36. Só termina em 6 esse. Mas vamos lá na humildade. Vai a 3. 6 vezes 5, 30. Com 3, 33. 336. Letra A de amor. Letra A de aprovação. E galera, vamos lá. Questão 5, ó. Questãozinha de conjuntos. E veja quantas questões de conjuntos nós já respondemos. Da IDECAN, todo tipo de questão. Ó, em uma penitenciária com 2.000 detentos, temos que 40% deles cumprem pena por tráfico, 30% por roubo e 20% por furto. 10% cumprem por tráfico e roubo, 5% por roubo e furto, 8% por tráfico e furto e 2% cumprem pena por esses 3 crimes. O total de detentos que cumprem pena por nenhum desses 3 crimes específicos é... Veja, essas questões que ele diz, ó, tá em 1, tá nos 2, tá nos 3, probleminha de conjuntos. Só que a galera perde muito tempo, porque ficou calculando a porcentagem em cima de 2.000. Os 40%, os 30%. Deixe para calcular isso no final. Ó, você tem um probleminha aí, ó, com quantos conjuntos? Com 3 conjuntos, ó. Vamos lá. Você tem quem aqui? Tráfico, 40%. Roubo, 30%. E furto, 20%. Sempre eu começo por aqui, né? Pela interseção dos 3. Quantos estão nos 3 ao mesmo tempo? 2%. Eu vou aqui e coloco 2, ó. 2. Agora você vai para os que estão em 2 ao mesmo tempo. Ó, 10% tráfico e roubo. Ó, tráfico e roubo é isso aqui, ó. Ó. Tráfico e roubo são 10%. Só que dos 10%, não já tem 2 aqui, ó. Falta quanto aqui? 8%. Beleza? Ó, 5%, roubo e furto. Ó, roubo e furto. É isso aqui, ó. Roubo e furto, 5%. Só que já tem 2%, né? Falta 3%. 8%. Tráfico e furto. Ó. Tráfico e furto é isso aqui, ó. Tráfico e furto. 8%. Só que aí já tem 2. Falta quanto aqui? 6%. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. E agora, professor? Agora vamos achar as partes individuais, ó. Aqui já tem, ó, 6 com 2, 8. Com 8, 16. Só que é para ter 40, né? Falta quanto aqui? 40 menos quem que já está aí dentro? 16, ó. Aqui sobra quanto? 24, né? Que é somente o quê? Somente tráfico. Somente tráfico. Aqui, ó. Tem que ter 30, né? Já tem aqui 8, 10, 13. É para ter 30. Falta quanto aqui? 30 menos 13. Quanto?
17%, que é somente roubo. Show? Ó, tem que ter 20 aqui, né? Já tem 6 com 2, 8. 8 com 3, 11. Falta quanto aqui? Falta 9. 9 é o quê? Somente furto. Gente, quantos estão aqui fora? Quantos eu tenho aqui fora que não praticaram nenhum desses? Gente, é só somar tudo, ó. Repare. Só aqui, ó. Seja esperto, tá? Ó, só aqui. Vou dar uma dica já, tá? Ó, só aqui eu já tenho 40. 40 mais 17, 57. Mais 3. Tá vendo, ó? Veja aqui, ó. Isso aqui tudo, gente, é 40, tá? Mais 17, 57. Mais 3, 60. Mais 9, 69. A união aí, ó, é 69. Então, aqui fora, que é nenhum, o total, né, 100? 100 menos quem? Já tinha quantos? 40, né? 57, 69. Falta quantos? 31%. Só que é 31% de quanto? De 2.000. E o que é porcentagem? Ó, porcentagem, corte, 2 zeros. 31 aí vezes 20. 620. 620 aí. Como resposta, letra B. Letra B. Gente, uma dica, tá? Essas questões que você quer saber quantos tem lá fora ou quantos tem na União, você pode fazer assim, aquela dica que eu dou do caixotinho. Para saber a União, eu pego caixote 1 mais caixote 2 menos caixote 3. Vê como é fácil, como é rápido. O que é caixote 1? Você vai somar o que está em um conjunto. Vamos lá. O que é que está em 1? 40, 30 e 20. Some 40 mais... Vou botar até aqui, ó. 40 mais 30 mais 20. Você está somando o que aparece em um conjunto. 40 mais 30. 70 mais 20. 90. Então aqui 90. 90, tá? Que é menos, né? Menos mais. Ó, então você faz, ó, caixote 1 menos caixote 2. O que é caixote 2? Você vai somar os valores que aparecem em 2. Quanto? 10%, 5 e 8. Vou botar aqui, ó. 10, 5 e 8. 10 mais 5 dá 15, mais 8. 23. Aí você aqui, ó, 23. Ó, caixote 1. Soma o que aparece em um conjunto. Caixote 2. Soma o que aparece em 2. E caixote 3, o que aparece nos 3. O que é que aparece nos 3? 2%. Sempre caixote 1 menos o caixote 2, mais o caixote 3. Ó. 90 menos 23. Professor, 90 menos 23 dá quanto? 67. 67 mais 2, 69.
69, gente, é a união, né? União é isso, ó. É a união. 69 é a união. Então, quantos não estão em nenhum? Era só pegar 100 menos 69. 31. E essa dica é boa para achar a interseção de 3. A gente já viu. Beleza, galera? Gente, é isso. Galera, deixa o like, curta, comenta, compartilha. Vai no nosso canal do YouTube, deixa o like, entra no grupo que está sempre nas descrições do vídeo. Vamos embora destruir a banquinha Decan. Beijão, valeu, tamo junto. Já deu certo. Esse ano é o ano da sua aprovação. Valeu!